Olá, meus queridos, minhas queridas. Então vamos lá para um novo formato de direito previdenciário. Estou aqui para gravar essa aulinha para vocês, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu vou introduzir uma matéria hoje, vamos iniciar a matéria do período de graça. Na sequência, nós vamos trabalhando todo o nosso conteúdo programático, até que passe esse período em que estamos vivendo, né? Então vamos tentar não nos desesperar, vamos tomar todas as precauções possíveis, né? E não vamos deixar de estudar. Então vamos lá, vamos estudar direito previdenciário. Temos as aulinhas no YouTube, que você sabe, né? Mas como foi pedido pela instituição que nós gravássemos algumas aulas específicas para cada turma, então é isso que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Também quero dizer que eu estou gravando essa aula do meu escritório, né? Então, se não ficar boas aulas, depois vocês vão me dando um feedback. Se não ficar de acordo com essas aulas, a gente pode estar indo na campo e gravando elas desde o estúdio ali da BBZ, tá bom? E vamos lá, então. Direito previdenciário e período de graça. Bora lá! O que é esse período de graça, gente? Esse período de graça nada mais é do que um período em que o segurado não está contribuindo, mas que mantém a sua qualidade de segurado. Lá quando nós estivermos estudando os benefícios previdenciários, logo nas próximas aulas, nós vamos ver que para cada benefício precisa preencher certos requisitos. E um dos primeiros requisitos, na maioria dos benefícios previdenciários que nós vamos estudar, requer que o segurado mantenha essa qualidade de segurado com a Previdência. Lembram-se da relação jurídica previdenciária, a relação do segurado para com a Previdência, onde nós temos direitos e obrigações. A partir do momento em que o segurado paga as contribuições previdenciárias, nasce também o direito de receber as prestações do Estado em forma de benefício. E essa obrigatoriedade do Estado de conceder os benefícios também ocorre durante o período de graça. Então, o segurado mantém essa qualidade de segurado, mantém esse vínculo ativo com a Previdência Social em dois momentos. Ou ele está efetivamente trabalhando, ou ele está no período de graça. Então, vamos conhecer o que é este período de graça. Eu trouxe aqui para vocês, estou aqui com a tela, minha segunda tela, que é o conceito do período de graça, que é aquele período em que o mesmo segurado não estando contribuindo, ele continua amparado pela Previdência Social. Este período, ele varia de 3 a 36 meses, ok? Então, vamos ver em que casos que é de 3 meses, essa qualidade de segurado, tem alguns casos que são 12 meses, alguns 24 e até 36 meses. Vamos lá? Tudo o que você precisa saber sobre o período de graça, que nós vamos gravar em 2 aulas, nessa aula é mais parte de teoria, e na próxima aula nós vamos gravar alguns exercícios para vocês sobre o período de graça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa aula para você agora, você vai ver essa aula e vou dar junto um exercício sobre o período de graça, para você tentar resolver ele sozinho. Aí, na próxima aula, nós vamos resolver este exercício e vamos praticar algumas práticas, né? Alguns exemplos práticos de como, para verificação se ele está ou não neste período de graça. Então, tudo que você precisa saber está no artigo 15 da Lei de Benefícios e também no artigo 13 do Decreto 3.048, que é o Regulamento da Previdência Social. Então, vamos lá. O primeiro inciso diz o seguinte: sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente. Auxílio-acidente é um benefício que nós vamos aprender na sequência, um benefício por incapacidade, que ocorre, que é de direito do segurado que teve um acidente de trabalho e ficou com sequelas desse acidente que reduziram a capacidade laborativa dele. Então, se ele estiver recebendo esse benefício, que é aquele chamado, que todo mundo chama de encosto, né? Se ele estiver recebendo esse encosto da Previdência Social, ele não terá direito a manter a qualidade de segurado enquanto estiver recebendo esse benefício, que pode ser, inclusive, até o momento da sua aposentadoria. Então, essa é uma mudança provocada agora, recentemente, pela reforma da Previdência. Se você consultar lá no planalto.gov, o inciso 1º do artigo 15, ele só ia até benefício. Então, antes da reforma da Previdência, quem estava em gozo do benefício do auxílio-acidente, ele conseguia manter a qualidade de segurado até o momento da sua aposentadoria, certo? Aí,
ele também mantém a qualidade de segurado durante 12 meses após a cessação das contribuições. Se o segurado, quando o segurado deixa de contribuir, de ter uma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ou quando ele estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, ou deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Então, isso que está em vermelho também foi acrescentado agora pela reforma da Previdência. Então, são duas hipóteses que nós temos de período de graça. Desde já, eu já digo para você que esse inciso segundo é um dos principais que nós vamos estudar. Na verdade, quase todos os exercícios que nós vamos fazer decorrem deste inciso segundo que nós vamos ver. Então, até agora nós estamos vendo o seguinte, que ele mantém sem limite de prazo, enquanto ele estiver recebendo, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, ele mantém a qualidade de segurado. Se ele, por exemplo, ela, estiver recebendo o auxílio doença e vier a engravidar, ela vai ter o direito ao benefício salário maternidade, porque ela mantém a qualidade de segurado, porque está em gozo de benefício. No inciso segundo diz o seguinte, toda pessoa que para de contribuir, ele inicia o período do período de graça de 12 meses. Então, contribuiu 1 mês, 2 meses, já nasce este período de graça de 12 meses. Se recebeu o seguro-desemprego, esses 12 meses começam a contar não da data da extinção do contrato de trabalho, mas da data que cessou o seguro-desemprego. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença ou segregação compulsória. O que é essa segregação compulsória? É quando a pessoa está isolada, em quarentena, algo muito parecido com o que estamos vivendo agora, Então, a pessoa que está isolado, ela, a partir do momento em que cessar esse isolamento, cessar essa segregação, essa doença, contagiosa, ele inicia um período de graça de 12 meses após a segregação, certo? Após cessar a segregação. Aquele segurado que é submetido à prisão, que está recluso, a partir do momento em que ele sai da prisão, também nasce o período de 12 meses, que é o período de graça para quem é solto. Se ele fugir, ele não tem estes 12 meses de período de graça. Vamos imaginar um exemplo prático. Ele estava desempregado fazia 5 meses e foi submetido à prisão. Se ele cumprir todo o período estabelecido e for solto, a partir do momento que ele for solto, do livramento dele, inicia o período de graça de 12 meses, ok? Então, aqueles 5 meses que ele já tinha usufruído do período de graça não são relevantes para este exemplo. Agora, se ele fugiu da prisão. Se ele fugiu da prisão, aí volta o período e acontecer um acidente, ou acontecer alguma coisa durante este período que ele é fugitivo, ele só mantém a qualidade de segurado se daquele período antes da prisão ele ainda tem algum período restante do primeiro período de graça. Até 3 meses após o licenciamento, aquele que for submetido às Forças Armadas ou prestar serviço militar. Então, prestou serviço militar, a partir do momento em que cessou o serviço militar, tem um período de graça de 3 meses. Para dona de casa, estagiário, preso, síndico sem remuneração, que são os segurados, o bolsista, todos aqueles que nós vimos que são considerados segurados facultativos, o período de graça é de 6 meses, ok? Então, a dona de casa pode contribuir 1 mês e ficar 6 meses sem contribuir, que ela mantém a qualidade segurada. Aí, a partir do 7º mês, ela já tem que voltar a contribuir. Então, pessoal, estes são os tipos, em que nós conseguimos estender, ter essa qualidade de segurado por um período maior. Então, veja, se o segurado foi mandado embora no dia 15 de março, não é no dia 15 de março que cessa a qualidade de segurado dele. Nós vamos ver que este período de graça, ele se inicia, ele tem de acordo com a qualidade de segurado, de acordo com a forma com que ele contribuía para a Previdência, ele vai ter este período de graça estendido, certo? Mas por isso, você já sabe que a qualidade de segurado não cessa no momento em que ele cessa as contribuições para a Previdência, tá bom? Eu já volto com mais um pedacinho da nossa aula sobre períodos de graça.